Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria imensa poder receber você aqui mais uma vez, neste espaço de fé, esperança e comunhão. Quero que se sinta muito bem-vindo, porque este momento não é apenas mais um instante diante de uma tela, mas sim um encontro precioso em que o Espírito Santo pode falar profundamente ao seu coração. Não importa como foi o seu dia, se esteve cheio de lutas, dificuldades ou até mesmo de conquistas e alegrias, o mais importante é que agora você decidiu reservar este tempo para estar diante da palavra de Deus. E saiba, isso nunca é em vão. O Senhor tem algo especial para você neste momento. Ele conhece as suas necessidades, entende os seus anseios e acolhe cada uma das suas orações. Muitas vezes, pensamos que não somos dignos ou que não temos forças suficientes, mas Deus é aquele que nos fortalece e renova a cada amanhecer. Hoje, Ele deseja falar com você de maneira clara e profunda, trazendo uma direção para a sua vida, acalmando a sua mente e renovando o seu espírito. Este canal existe para ser uma ferramenta de edificação espiritual. E cada mensagem aqui compartilhada tem o propósito de aproximar você mais de Cristo. Por isso, eu quero pedir com muito carinho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando as mensagens. Também deixe o seu like, porque isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. E no final deste vídeo, deixe o seu comentário, contando como esta mensagem falou ao seu coração. Assim, juntos, formamos uma grande família de fé, espalhando luz e esperança por onde passamos. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Amado irmão, amada irmã, hoje o Senhor nos convida a mergulhar em uma promessa poderosa que encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 20, onde está escrito: Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Esta é uma passagem que fala sobre restauração, sobre promessa de vida plena e sobre a justiça de Deus que se manifesta no tempo certo. Quando lemos este texto, percebemos que ele não se limita a uma promessa distante, mas aponta para a bondade e para o cuidado do Senhor em cada detalhe da nossa existência. A palavra aqui nos mostra que não haverá mais dor precoce, não haverá vida interrompida de maneira injusta, porque Deus mesmo é quem sustenta os nossos dias. Isso nos traz esperança, porque quantas vezes ficamos preocupados com o amanhã, temerosos diante das incertezas da vida, angustiados com notícias de perdas e dificuldades. Mas a promessa de Deus nos lembra que Ele é soberano sobre todas as coisas. Esta profecia do profeta Isaías fala de um tempo de plenitude, de restauração e de justiça. O menino morrer com 100 anos significa que a vida será prolongada e que haverá abundância de dias. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse nos dizendo: Eu cuido da sua trajetória do começo ao fim e nada pode escapar do meu controle. Isso nos dá forças para não desanimar e para entender que a nossa história está guardada nas mãos de Deus. Quantas vezes nos sentimos abatidos porque acreditamos que o tempo está contra nós? Talvez você olhe para a sua vida e pense que os anos passaram rápido demais, que perdeu oportunidades, que não realizou os sonhos que gostaria. Mas quando Deus entra em cena, Ele renova a nossa perspectiva. A passagem de Isaías nos aponta para uma vida em que a justiça de Deus prevalece e em que o tempo já não é mais um inimigo, mas um testemunho da fidelidade divina. E é exatamente isso que precisamos trazer para o nosso coração hoje. A certeza de que cada etapa da nossa vida está debaixo do olhar cuidadoso de Deus. Nada do que você viveu ou ainda vai viver será desperdiçado.
Cada lágrima, cada sorriso, cada luta e cada vitória fazem parte do propósito que o Senhor tem para você. Por isso, não permita que o medo ou a ansiedade roubem a sua paz. Palavra do dia, mensagem e oração da noite é um convite para descansar na promessa de que o Senhor é quem sustenta os nossos dias. E ainda que o mundo apresente tantas incertezas, nós podemos nos apegar à segurança que só Ele pode nos dar. Quando Isaías escreve que não haverá mais criança de poucos dias, ele está nos lembrando que a vida não será mais marcada pela dor do inesperado, mas pela completude que vem de Deus. Pense nisso. Deus não nos chamou para uma vida de escassez espiritual, mas para uma vida de abundância em Cristo. Jesus mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a chave para entendermos Isaías. A promessa de dias completos, de vida plena e de esperança renovada só é possível porque Cristo veio para nos resgatar e nos dar um novo sentido de existir. Então, querido irmão e querida irmã, ao receber esta palavra, abra o seu coração para a paz que o Senhor deseja derramar sobre você. Não permita que os ventos contrários ou as notícias ruins abalem a sua fé. O nosso Deus é fiel, e se Ele prometeu plenitude, é porque já preparou para você uma vida cheia da sua graça. Quando lemos Isaías capítulo 65, versículo 20, encontramos uma promessa que parece, à primeira vista, distante da nossa realidade, mas que, na verdade, revela o coração de Deus em relação ao seu povo. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O contexto deste versículo está inserido em uma visão profética de restauração. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve um futuro em que a dor, a injustiça e a morte precoce já não terão mais espaço. O Senhor promete um tempo de plenitude em que a vida será longa, justa e cheia de significado. Esse texto nos fala sobre a Nova Jerusalém, um lugar de consolo e alegria, onde o Senhor habitará com o seu povo. Mas como podemos aplicar esta promessa à nossa vida hoje? Em primeiro lugar, precisamos entender que a Bíblia nos mostra várias vezes que Deus é o autor da vida e que os nossos dias estão todos contados diante dele. No Salmo 90, versículo 12, o salmista faz uma oração muito sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esta passagem nos lembra que não importa se temos poucos ou muitos anos de vida. O essencial é vivermos com sabedoria e em obediência ao Senhor. Quando Isaías fala de um menino morrer com 100 anos, não está apenas tratando de números ou da contagem do tempo. Ele está mostrando que, na presença de Deus, a vida terá uma plenitude que não pode ser interrompida por forças externas. Não haverá morte injusta, não haverá perda precoce. Tudo acontecerá debaixo da soberania do Senhor. Isso nos mostra que viver em comunhão com Ele é viver em segurança, porque nada acontece sem o seu consentimento. Outro ponto importante está na parte final do versículo. O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui, Isaías nos lembra que a justiça de Deus também se manifestará plenamente. Enquanto os justos desfrutarão da plenitude e da bênção de dias prolongados, os que rejeitam a graça do Senhor enfrentarão as consequências da sua escolha. É uma advertência clara de que a vida longe de Deus nunca será completa por mais longa que pareça ser. Este equilíbrio entre promessa e advertência aparece em outras partes da Escritura. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus diz ao povo: "Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida,
para que vivas tu e a tua descendência. A mesma lógica se aplica em Isaías. Há uma escolha a ser feita. De um lado, a promessa de plenitude e bênção. Do outro, o peso da desobediência e da rejeição a Deus. E como essa mensagem toca o nosso cotidiano? Pense, por exemplo, nas preocupações que tantas pessoas têm com o futuro, com a saúde, com a velhice, com a perda de entes queridos. A palavra nos mostra que podemos descansar na fidelidade do Senhor, porque Ele cuida de cada etapa da nossa jornada. O medo da morte precoce, ou do tempo que parece estar se esgotando, perde a força quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, disse: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Este é o reflexo da confiança plena de que, seja qual for o tempo que tivermos nesta terra, ele será suficiente se for vivido na presença do Senhor. Isaías nos aponta para isso. Vida plena não é apenas quantidade de anos, mas a qualidade da existência em comunhão com Deus. Além disso, precisamos lembrar que esta promessa também tem um aspecto profético e escatológico. Ela aponta para o tempo do reino de Deus, plenamente estabelecido, onde não haverá mais injustiça. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, reforça isso ao dizer: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Assim, Isaías nos oferece uma visão antecipada desse tempo glorioso em que a dor e a perda não mais existirão. Mas enquanto aguardamos essa plenitude futura, o Senhor já nos dá sinais de sua promessa no presente. Cada manhã em que acordamos com vida, cada vitória diante de uma luta, cada livramento que nem mesmo percebemos, são evidências de que o Senhor cuida dos nossos dias. Viver em Cristo é ter a segurança de que a nossa vida não será interrompida sem propósito, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, talvez você esteja passando por uma fase difícil em que tudo parece incerto. Talvez já tenha perdido alguém querido e essa palavra toque fundo no seu coração. Mas receba esta promessa: Deus é quem sustenta a sua vida. Ele não desperdiça nenhum dia seu. E mesmo diante das perdas, Ele garante que a eternidade será marcada pela completude e não pela dor. Portanto, a mensagem de Isaías 65, versículo 20, é para nos ensinar a confiar na soberania do Senhor, a viver cada dia com gratidão e a esperar com esperança o tempo em que todas as coisas serão restauradas. Hoje, você pode descansar no cuidado de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Querido irmão, querida irmã, depois de meditarmos sobre esta promessa maravilhosa em Isaías capítulo 65, versículo 20, é tempo de deixar esta palavra entrar no mais profundo do nosso coração e gerar vida dentro de nós. Porque a palavra de Deus não é apenas letra escrita, ela é viva, ela é eficaz, e quando abrimos o nosso coração para recebê-la, ela transforma a nossa forma de ver, de viver e de esperar. A mensagem de que não haverá mais criança de poucos dias, nem idoso que não cumpra o tempo determinado, é mais do que um anúncio distante de um futuro glorioso. É também um chamado para que vivamos com esperança já no presente, porque a fé não é apenas para o amanhã, mas é para hoje, é para este momento em que você me escuta. Talvez neste instante você esteja pensando na sua própria vida e se perguntando: será que o tempo já não passou para mim? Será que ainda existe esperança para a minha história? Será que Deus ainda pode cumprir os sonhos que um dia plantou no meu coração? Eu quero te dizer com toda a certeza da palavra: sim, existe esperança, porque enquanto há fôlego de vida em você, Deus ainda está escrevendo capítulos novos na sua história.
Ele não é um Deus de frustrações, Ele é um Deus de promessas cumpridas. Lembre-se do que o Senhor disse em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta promessa não é uma frase bonita, ela é a expressão do coração de Deus para você. O Senhor tem pensamentos de paz, de plenitude, de futuro abençoado. E Isaías, quando anuncia dias em que a vida será completa, está confirmando esse mesmo cuidado divino. Talvez você olhe para trás e veja dias de perdas, de lutas, de portas fechadas, de sonhos que parecem ter sido interrompidos. Mas o Senhor é especialista em reescrever histórias. Ele pega os pedaços quebrados, as páginas manchadas pela dor e transforma tudo em testemunho de vitória. Quantas vezes pessoas que pensavam que já não havia mais saída, descobriram que Deus ainda tinha reservado uma virada, um recomeço, uma nova estação de bênção? O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada em sua vida será desperdiçado. Cada lágrima, cada espera, cada luta, cada oração feita em secreto, tudo está sendo costurado por Deus para que se torne parte de uma obra maior, perfeita e cheia de sentido. E aqui entra o poder da esperança cristã. A esperança que temos em Cristo não é uma ilusão, não é um simples pensamento positivo. Ela é uma certeza fundamentada na fidelidade do Senhor. Por isso, quando Isaías nos diz que o menino morrerá com 100 anos, ele está nos lembrando que, em Cristo, a vida não será interrompida pelo acaso. Ela é sustentada pelo Criador. Querido irmão, querida irmã, talvez você viva cercado de incertezas, de notícias ruins, de problemas familiares, financeiros ou emocionais. O mundo tenta roubar a sua paz todos os dias, mas eu quero que você guarde algo no seu coração. A promessa de Deus é maior do que qualquer circunstância. O Senhor já determinou sobre você uma vida plena, uma vida em abundância. Lembre-se das palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância não significa ausência de problemas, mas significa presença de propósito. Mesmo nos dias difíceis, você pode ter paz, porque sabe que está caminhando debaixo da mão poderosa de Deus. É por isso que precisamos encerrar esta mensagem com uma reflexão. Você tem confiado seus dias ao Senhor? Ou ainda tem carregado sozinho os medos, a ansiedade, as preocupações? Isaías nos mostra que a plenitude da vida está reservada para aqueles que caminham com Deus. E essa mesma plenitude já começa agora, quando decidimos entregar o controle da nossa história ao Senhor. Pense, por exemplo, na metáfora da árvore plantada junto às águas, descrita em Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Assim é a vida daquele que confia em Deus. Mesmo quando tudo parece seco e difícil, há uma fonte invisível sustentando as raízes, garantindo vida, garantindo frutos, garantindo que os dias não sejam desperdiçados. Por isso, hoje, o Senhor te convida a descansar nesta promessa. Não se preocupe se o tempo parece estar correndo. Não se desespere se a resposta ainda não chegou. Creia, cada dia seu está nas mãos do Senhor. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso. E a promessa de Isaías não é apenas para o futuro eterno, mas também para o presente em que você escolhe confiar e caminhar pela fé. Receba essa palavra como bálsamo para a sua alma.
A vida plena, a abundância de dias e a vitória sobre o medo já estão sendo liberadas sobre você em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado e fiel, nós chegamos diante de Ti neste momento com o coração aberto e cheio de gratidão pela Tua palavra que hoje nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque sabemos que os nossos dias estão nas Tuas mãos. Tu és o Deus que sustenta a vida, que prolonga os nossos anos e que dá sentido a cada etapa da nossa caminhada. Senhor, queremos entregar diante de Ti todas as nossas ansiedades e preocupações. Quantas vezes temos medo do futuro, medo da perda, medo daquilo que não conseguimos controlar. Mas hoje aprendemos pela Tua palavra que nada está fora do Teu governo. A promessa em Isaías, capítulo 65, versículo 20, nos lembra que a vida está segura em Ti e que o Teu propósito sempre prevalece. Pai amado, fortalece o nosso coração para que possamos descansar em Ti. Ensina-nos a contar os nossos dias, como disse o salmista no Salmo 90, versículo 12, para que alcancemos corações sábios. Dá-nos entendimento de que cada momento vivido contigo tem valor eterno. Senhor, visita agora cada pessoa que está orando comigo neste momento. Renova a esperança, traz paz ao coração aflito, derrama consolo sobre aquele que chora e abre novos caminhos para aquele que se sente preso em situações impossíveis. Tu és o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos de vitória. Nós declaramos que a nossa vida é Tua, que o nosso futuro é Teu e que os nossos dias pertencem ao Teu propósito. Guarda-nos de todo mal, livra-nos do pecado e conduz-nos sempre pela vereda da justiça. Em nome de Jesus, declaramos que viveremos dias plenos, dias de abundância e de vitória, confiando na Tua fidelidade. E desde já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. Amém. Amado irmão, amada irmã, antes de encerrar, quero pedir mais uma vez, se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Isso ajuda a espalhar ainda mais a palavra e a edificar outras vidas.